Agora sim, olá internauta, ligado aqui na RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez no nosso programa, a primeira edição do RDTV desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Já estamos chegando aí nos últimos dias aí do primeiro mês do ano de 2025 e lógico com muita informação para você. Para você que está ligado nas nossas redes sociais, sempre transmitimos a RDTV pelo facebook.com/, Jornal Repórter Diário, pelo youtube.com/Repórter Diário e também pelo Instagram, no @Repórter Diário. E claro, todos os detalhes, não só dos RDTVs, mas também de tudo que acontece na nossa região, está no repórterdiario.com.br. repórterdiario.com.br. E nessa primeira edição do dia, comigo, Carlos Carvalho, vamos falar sobre o terceiro setor, né? Faz um tempinho que a gente não fala com o pessoal do terceiro setor, e aliás, vamos falar com uma ONG que, só para vocês terem uma ideia, administra 19 projetos aqui na nossa região, que é a ONG Ficar de Bem. Então, de algum modo, a gente vai tentar resumir muitos desses projetos aqui, nesse pouquíssimo tempo de RDTV. Acho que vai ter que, os nossos convidados vão ter que voltar de novo para a gente poder falar até com mais detalhes, porque são muitos projetos, muitas ações voltadas para os mais diversos públicos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, das mais diversas situações possíveis e imagináveis. Sabe o Bom Prato que tem aqui na região? Então, é essa ONG que cuida. Sabe o projeto de apadrinhamento? É essa ONG que cuida. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, trazendo nossas duas convidadas para a tela, começando pela Melissa Terron, que é a superintendente da ONG Ficar de Bem. Melissa, boa tarde, bem-vinda. Carlos, muito obrigada pelo convite. Como é bom para a gente de novo, é muito legal estar participando e trazendo aí um pouco mais da Ficar de Bem. Como você disse, são 19, eu vou tentar ser bem breve e resumida para ver se consigo falar um pouco de cada. Muito bem, vamos juntos tentar. E também a Ariane Bravin, que é coordenadora de projetos da ONG Ficar de Bem. Ariane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço, né? A gente se agradece. Muito bem. Melissa, vamos começar primeiro como na história da ONG, né? Como é que começou esse projeto e como é que vocês passaram a abraçar tantas ações assim aqui no ABC? Vamos lá, quando alguém surtou em algum momento, né? Eu falo sempre isso. Bom, a ONG tem 37 anos, Carlos. Foi o doutor Emílio, era um médico pediatra da Pfizer. Tem muita gente aí da nossa época que vai lembrar da Pfizer. Que o doutor Emílio, quando ele fazia o atendimento de crianças no seu consultório dentro da Pfizer, ele começou a observar que essas crianças chegavam com marcas, com alguma situação que não condiziam com o que os pais ou responsáveis, outros responsáveis, falavam. Então, um exemplo, a criança estava com uma marca muito forte no braço, falava que tinha batido na porta, e era nítido que era uma queimadura de ferro. Isso incomodou muito o doutor Emílio e ele começou a buscar uns grupos de voluntários para pesquisar sobre violência contra a criança. E aí, infelizmente, o dado que ele constatou, que o número de violência de criança era muito maior do que a gente poderia pensar. Tanto que hoje tem até um dado da USP, que é uma pesquisa, que para cada um caso que a gente atende de criança vítima de violência, há 9 que não foram notificados, que está sem atendimento. E aí o doutor Emílio começou, então em 88 a gente foi fundado, na época, CRAME, ela foi fundada a organização e começaram os atendimentos somente a crianças e adolescentes vítimas de violência. E a partir de 2017, 2018, nós começamos a ampliar aos projetos. A gestão da ONG começou a crescer e a gente passou a fazer execução direta de Bom Prato, fazer serviço de abordagem de rua de criança e adolescente. Aí hoje a gente, e até o ano passado, a gente atendia somente criança e adolescente. E desde o ano passado a gente passou a atender mulheres vítimas de violência, idosos, vítimas de violência ou outra violação de direito. Agora a gente tem o serviço de visita domiciliar, que são para pessoas com deficiência ou idosos, que não podem sair de casa e vivem uma situação mais de isolamento social. O próprio programa de atendimento à criança e adolescente vítima de qualquer forma de violência ou outras violações de direitos. A gente também atende a família e o autor da violência.
e acolhimento institucional. Atualmente, a gente tem 40 crianças e adolescentes sobre a gestão, dentro de acolhimento, sobre a gestão da Ficar de Bem. Tudo na região do ABCD. Realmente um trabalho enorme e cada vez mais crescendo, né? E aí, Ariane, Exatamente. Fica o desafio de coordenar, né, todos esses processos, né? Porque, lógico, com crianças e adolescentes, a gente sabe que tem todo um processo que já tem de muito tempo. O ECA ajudou muito, né, a dar mais base para esse tipo de coordenação, mas para os demais públicos ainda a gente vem engatinhando, né? Depois as mulheres avançaram com a questão da Maria da Penha, os idosos estão avançando por último, né? As leis estão sendo mais recentes, né? Mas fala para a gente qual o tamanho do desafio de coordenar esse processo, né? Coordenar esse tipo de projeto e tentar abraçar da melhor maneira possível essas demandas aí que, infelizmente, muita gente ainda vem sofrendo na nossa sociedade. Então, como você falou, né? Eu sou coordenadora de dois dos projetos aqui da instituição. Os dois são do público da criança e do adolescente. Então, é um público que Ficar de Bem já tem uma expertise, né? E de fato tem um desafio muito grande, porque são histórias muito difíceis que chegam para a gente, né? São relatos, são situações em que a gente às vezes precisa se distanciar um pouco disso para que a gente consiga exercer o nosso trabalho e de fato proteger essas crianças e adolescentes, né? Eu acho que o maior desafio de ser coordenadora de projetos de ONG é muito as pessoas acharem que a gente está fazendo caridade, né? Que a gente está fazendo, que a gente tem um bom coração porque trabalha em uma ONG, porque atende essa população. E na verdade não, na verdade a gente está exercendo um trabalho, né? Uma política pública, é um direito dessa criança, desse adolescente, dessa mulher, desse idoso, que elas tenham serviços, né, públicos que garantam esse tipo de atendimento para eles. Então, acho que uma das grandes dificuldades é isso, a população no geral entender que o serviço ofertado por uma organização da sociedade civil, por ONG, né, é um serviço previsto, é um serviço que a população precisa ter. Então, não é uma caridade, não é uma benevolência, né? Eu acho que isso é um grande desafio. Mas, aos poucos, a gente está caminhando para conquistar isso. Não, é super importante isso que você fala, porque acho que as pessoas ainda não entendem a importância do terceiro setor, né? Acho que é aquela coisa, né? Todo mundo pede para ajudar, é tão bonito, né? Que eu vejo as pessoas participando de campanhas, vamos lá, vamos ajudar, o pessoal está precisando, mas as pessoas acho que não entendem ainda de fato a importância do voluntariado, do terceiro setor, de pessoas que muitas vezes não abdicam de muito da sua vida para cuidar dos outros, né, Melissa? Acho que esse é o ponto que ainda a gente precisa avançar junto com a população, né? De todo mundo entender que o terceiro setor é super importante e essa ajuda é muito necessária, levando em conta um país que, por mais que seja um dos 10 mais ricos do mundo, ainda tem diferenças sociais gritantes que acabam causando que pessoas sejam excluídas dos seus direitos, né? Fica de fora ali do que está sendo abraçado pela Constituição, né? Exatamente. Eu acho que o terceiro setor hoje ele vem ganhando cada vez mais espaço e ele vem rompendo também com essa cultura do assistencialismo. Porque a ONG, eu vou dar um exemplo da ONG na região do ABC. Nós temos 400 funcionários que moram na região. Então, eu falo assim, além da gente gerar emprego, a gente gera economia e a gente gera o direito dessas pessoas que são atendidas por nós. Como tem outras tantas organizações grandes também na região e também as pequenas. Todas elas fazem uma parte em que o público não consegue, não atende essa demanda. E aí eu acho que ainda tem um diferencial, que é o que você falou, a gente trabalha tanto com o voluntário quanto com os profissionais que executam uma política pública. E eu acho que essa junção qualifica muito mais o atendimento. Você consegue ver essa pessoa acolher ela de uma forma diferente. É mais humanizado, gestão qualificada, porque não é simples trabalhar também com o setor público. A gente tem aí uma imensidão de burocracia e uma responsabilidade enorme em lidar com dinheiro público, que já é escasso, já é pouco, e você tem uma demanda, que eu falo que assim, né, a gente tem um pacote de mazela de cada usuário que vem para o nosso atendimento, que não dá para eu pensar só assim, eu vou atender o Bom Prato, que eu estou atendendo segurança alimentar. Quando você conhece esse cliente, você vê que ele precisa de saúde, habitação, social, proteção, porque está sofrendo diversas violações de direito física, seja o idoso, seja a mulher, uma criança.
A criança que está sendo acolhida por nós, quando você vai entender a história de vida dela, você fala que isso é transgeracional, desde a avó está vindo uma violação de direito enorme. Então, eu acho que quando você faz essa junção e hoje tem um destaque maior, assim, o terceiro setor sendo reconhecido, a gente também contribui para romper com a cultura de que ONG é caridade e o que eu oferto, seja pequeno, seja de qualquer forma, tá bom, porque é para aquela pessoa que também nunca teve muito. Então, eu acho que a Ficar de Bem, ela vem trazendo isso muito claro. Tanto que até, assim, eu não comentei, em 2018, quando nós mudamos o nome, que é o CRAME, né, o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância. A gente passou para Ficar de Bem, porque a gente falou, a gente precisa começar a evidenciar o resultado do trabalho, e não o motivo do encaminhamento. Porque a gente sabe que todo mundo que chega até nós sofreu algum maltrato. Então, não, vamos evidenciar o resultado do trabalho, que é a pessoa ficar de bem, ela tem que ficar bem. Então, foi por isso que até a gente trouxe, trabalhando assim, vamos romper com essa questão do assistencialismo e da mediocridade mesmo, sabe? Não vamos deixar a importância do papel das organizações pequeno. Vamos trazer. Ele foi quando a gente falou, então, peraí, vamos evidenciar o resultado do trabalho. Foi por isso que acabou ficando ficar de bem. Exatamente, e até faz mais sentido, né? Já que o trabalho foi ampliado, acabou chegando a outros públicos a partir da entrada de programas públicos, como, por exemplo, o Bom Prato, também faz muito sentido mudar de nome e mostrar esse resultado, né? Que acaba sendo ampliado. Então vamos começar lá pelo começo, né? Já que começou para a infância e adolescência, Ariane, fala um pouco dos projetos que estão voltados para as crianças e adolescentes, principalmente a questão do apadrinhamento. A gente vê vários projetos sobre apadrinhamento e cada um acaba sendo de uma forma, né? Um é apadrinhamento para educação, outro é um apadrinhamento mais social, uns quase que equivalem a uma adoção mesmo daquela criança, daquele adolescente. Explica um pouco para a gente, dentro da ONG Ficar de Bem, quais são os programas de apadrinhamento para crianças e adolescentes. Legal. Então, né, a gente, na Ficar de Bem, a gente executa através do projeto Fênix, que é um projeto em parceria com uma instituição da Alemanha, Kindernachhilfe, o apadrinhamento afetivo. Então, como você mesmo trouxe, né, existem diversos tipos de apadrinhamento, mas o que nós, né, prevalecemos, que a gente executa, que a gente busca e um dos nossos objetivos enquanto projeto é o apadrinhamento afetivo. E aí, o porquê, né, de afetivo? Então, o apadrinhamento, a primeira coisa, né, o público-alvo do apadrinhamento são crianças e adolescentes que estão em serviços de acolhimento institucional aqui no município de São Bernardo do Campo. Então, a Ficar de Bem, ela executa o apadrinhamento efetivo aqui em São Bernardo. Dentro, né, dessas crianças e adolescentes que estão dentro do serviço de acolhimento, incluindo o serviço de acolhimento que a própria Ficar de Bem também, né, administra e cuida, existem outros serviços de acolhimento na instituição. Crianças a partir de 6 anos de idade podem ser encaminhadas para esses serviços. E aí, o que leva elas a serem encaminhadas, né? São crianças que estão no acolhimento, né, há um tempo já, e que a equipe do acolhimento, ela identifica que tem uma dificuldade para essa criança, por exemplo, retornar para a família de origem ou de ser colocada em família substituta, né, que seria a adoção. E aí a gente sempre fala, né, mas tem tanta gente na fila de espera para adoção, tantos casais, tantas famílias esperando. E aí a gente sempre gera um pouquinho desse questionamento, porque o público que a gente tem no serviço de acolhimento, a grande parte, não é a expectativa e o que esses casais eles esperam, né? O que eles querem. Então, esse número nunca vai fechar. Então, a gente considera que a partir de 6, 7 anos já é uma adoção tardia. Então, essa criança, ela vai ficar nesse serviço de acolhimento, se ela não tiver possibilidade de retornar para a família de origem, ela vai ficar nesse serviço de acolhimento até, muitas vezes, ela completar a maioridade. E aí a gente sempre fala, né? Mas por que era afetivo, então? Por que o apadrinhamento afetivo? Dentro do serviço de acolhimento, essa criança, essa adolescente, ela tem as suas necessidades, né, atendidas. Então, ela tem alimentação, ela tem vestuário, né? Claro que, como a própria Melissa trouxe, né? Essa questão da verba pública é muito escassa, mas mesmo assim, ela tem esse mínimo que ela precisa para sobreviver, para se manter, né? Mas o que falta para ela, muitas vezes, é essa atenção individualizada. Esse afeto, essa convivência familiar e comunitária, né?
é ela sair desse coletivo, porque dentro do serviço de acolhimento podem ter até 20 crianças e adolescentes, né? Com 20 histórias, com 20 necessidades, com 20 desejos, sonhos e tudo mais. E aí ela vive nesse coletivo, né? Então, a alimentação é a mesma, independente se ela quer comer aquilo ou não quer, vai ter aquele dia de alimentação, até para que se mantenha uma rotina, né? Então, às vezes a gente olha, as pessoas julgam um pouco o serviço de acolhimento no sentido de que, mas por que não olha com mais individualidade para aquela criança? A rotina, né? A organização do espaço não favorece que isso aconteça, não permite que isso aconteça. Então, é aí que a gente vem com o apadrinhamento afetivo, para que essas crianças, e principalmente os adolescentes que estão dentro desse serviço, eles consigam ter essa convivência familiar e comunitária com pessoas formadas, com pessoas capacitadas, né? Com pessoas que passaram por uma avaliação nossa. Então, para se candidatar a ser padrinho e madrinha afetivo, precisa passar por todo um processo de capacitação, de avaliação, para que eles, de fato, consigam ofertar a melhor experiência para essa criança e adolescente. Para que ele consiga, de fato, olhar para essa criança como um ser individual, com suas particularidades, necessidades, e ofertar para ele essa convivência familiar e comunitária, que também é previsto, também é um direito dele, né, dessa criança e desse adolescente. Eu acho que o apadrinhamento... Por favor, perdão. Por favor, Melissa. O apadrinhamento, ele tem um diferencial, que nem a Ari trouxe, que eu falo, todo mundo tem um padrinho, todo mundo tem uma referência de um tio legal, ou minha tia de confiança. E no acolhimento, dentro, você não tem como proporcionar isso. Não existe. Não existe. Eu tenho um educador que é muito próximo. Ele precisa ter alguém que fala, aquela pessoa está ali para mim. E o apadrinhamento afetivo, ele traz, eu falo que é o investimento de capital humano. Ele traz essa pessoa para essa criança ou para esse adolescente, como esse é meu tio que eu vou ligar, ele vai vir me buscar. Eu falo que o investimento e o lucro disso é imensurável na diferença de um padrinho financeiro, na diferença de um padrinho de doação, uma empresa que me doou para o acolhimento algo específico. Ele tem esse diferencial mesmo, que é para a criança e para o adolescente saber que tem alguém ali só para ela. Só para ela, não é para o coletivo. E acho que é importante esse ponto que a Melissa trouxe, até para as pessoas que podem estar assistindo, que podem se interessar, elas entenderem que não é uma ação pontual, né? Que não é uma ação rápida. A pessoa que se interessa pelo apadrinhamento afetivo, ela tem que ter essa decisão muito bem formada na sua cabeça, com a sua família, né? Com a sua rede de apoio, porque de fato a gente prevê e a gente busca que sejam relações que vão durar durante toda a vida. Então, muitas pessoas procuram a gente do apadrinhamento, e aí quando a gente dá a primeira explicação, né, a gente tem esse primeiro contato, as pessoas falam, opa, peraí, eu achei que era uma coisa mais simples, eu achei que era, por exemplo, a sacolinha de Natal, que é uma coisa mais comum, né, que eu vou lá no Natal, levo um presente, faço uma visita, levo para passear. E não, o apadrinhamento é muito mais que isso, é de fato se construir uma relação afetiva, né, em que vai ajudar e acompanhar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente por toda a sua vida. Não vai se encerrar quando ele completa 18 anos, muito pelo contrário, vai ser o momento que talvez ele mais precise de ajuda. Exatamente, como funciona o padrinho, por exemplo, na questão mais religiosa, né? O padrinho para sempre, né? É alguém que está ali para auxiliar o pai e a mãe também no cuidado, no carinho, no ensino, né? Por isso que você colocou muito bem, né? É o apadrinhamento afetivo. É para dar carinho para um ser humano que já nasceu, entre aspas, com uma dificuldade de obter isso, né? Por N motivos, seja por motivos de violência, ou seja por motivos de destino, né? Aconteceu alguma coisa com os pais ou com demais familiares que não conseguiram fazer isso, né? Então aquela criança está necessitada disso, né? Outros pontos vai se conseguindo ao longo do processo, né? De educação e tudo mais. Mas esse carinho sempre falta, né? Uma pessoa que nasce sem esse carinho, com certeza não tem um bom caminho pela frente, né, Ariane? Exatamente. Então, durante todo o processo de formação que a gente faz com os padrinhos, com as pessoas interessadas, a gente enfatiza muito isso, né? A gente fala para eles sobre a importância do papel deles nessa relação e na construção dessa criança, desse adolescente, desse cidadão, né? Então, é um processo longo, não é um processo rápido. As pessoas que estão interessadas, né, podem deixar, eu vou procurar a ONG amanhã, depois de amanhã eu já vou conhecer meu afilhado. Não é assim, a gente precisa ter todo um cuidado nessa seleção, a gente precisa ter todo um cuidado nessa preparação das pessoas, para que elas, de fato, entendam o que é e para que, de fato, ela oferte o melhor que ela possa ofertar para essa criança e esse adolescente.
Exatamente. Então, só para a gente fechar nesse ponto do apadrinhamento, quem quiser ser padrinho, ou mesmo, às vezes, que quer ajudar ali na formação e tudo mais, como é que pode entrar em contato com vocês? Qual que são as necessidades que a pessoa precisa ter, lógico, além do tempo e do entendimento de que é algo eterno, né? É algo para sempre. Ela não vai adotar. Outra coisa que isso não é adoção. Tem casais que falam assim: eu posso apadrinhar e depois adotar? Não, não é o objetivo adoção, é apadrinhamento. Exatamente. Exatamente. Inclusive, um dos critérios para se tornar padrinho e madrinha é que não esteja no cadastro de adoção, né? Para a pessoa realmente entender as diferenças de um programa para o outro. O programa do apadrinhamento está previsto no ECA, da mesma forma que a adoção está prevista, mas são programas e são ações diferentes. Então, o padrinho ou madrinha ele não vai ter a guarda, ele não vai ter, né, a responsabilidade sobre aquela criança. A criança continua sendo responsabilidade sobre os cuidados do serviço de acolhimento. O padrinho ou madrinha vai ser um apoio e uma pessoa de referência, como a Melissa trouxe. Então, um dos critérios, como eu disse, é não estar no cadastro de adoção. Aqui no município de São Bernardo foi estabelecido que um dos critérios é que tem que ser morador de São Bernardo, tem que ter mais de 25 anos, precisa participar de todo o processo de formação. O processo de formação, eles duram 5 encontros, né, que acontecem de 15 em 15 dias. Então, ao todo o processo de formação, ele dura uns 3 meses. E passar por todo esse processo avaliativo que a equipe do projeto ela oferta. Então, a gente, além dos encontros de formação, a gente tem visita domiciliar na casa desse padrinho e dessa madrinha. A gente faz uma entrevista individual com ele e com as pessoas que moram com ele para entender como que a família está recebendo essa questão, né? Como a família vai receber essa criança. Então, a pessoa ela precisa passar por todas essas etapas para que, de fato, ela se torne, né, madrinha ou padrinho afetivo. Muito bem. E aí, só para completar nessa linha, antes de a gente passar para a parte da Melissa, também tem serviço de acolhimento para adolescentes, ali, na verdade, jovens adultos, né? 18 a 21 anos, a gente já pode colocar como um jovem adulto. Como é que funciona esse serviço de acolhimento? Porque já, entre aspas, a gente está falando de um grupo de pessoas que já passaram pelo acolhimento enquanto eram menor de idade, realmente precisava de alguém responsável. Agora não, chegaram à maioridade. Como é que funciona e para que tem esse serviço de acolhimento para jovens entre 18 e 21 anos? Quer falar, Ali? Pode falar. Então, né, a gente tem, atualmente, a Ficartman, ela está administrando também a República Jovem, tanto aqui em São Bernardo como em Santo André. E a República, ela vem também, é um ganho muito significativo para os municípios que têm, porque, de fato, não são todos que acabam, né, tendo a República. Mas queria fazer uma pergunta, assim, para vocês refletirem um pouco, né? A maioria pode já ter filho, ou se lembrar quando tinha 18 anos, né? Resgatar essa memória quando completou 18 anos. E aí chega alguém para você lá, no dia que você fez 18 anos, e fala: olha, você precisa sair de casa agora e seguir sua vida autônoma sozinho. Se você tem trabalho, bem, se não tem, vai procurar, né? E vai viver sua vida. É o que acontece com os adolescentes que completam 18 anos dentro do serviço de acolhimento. Infelizmente, né, e é necessário que isso aconteça, até porque o serviço precisa abranger as outras crianças, os outros adolescentes que estão passando pela mesma necessidade. Mas quando eles completam 18 anos, eles têm ou não, né, a possibilidade de voltar para a família, de ter um apoio, né, de já estar trabalhando ou não, eles precisam, de fato, sair do serviço de acolhimento. E aí a República, ela vem também como uma alternativa para suprir esses jovens que completaram 18 anos e ainda não estão tão preparados assim para a vida autônoma, né? Ou não estão trabalhando ainda e não tem condições de pagar um aluguel, ou não tem nenhuma casa que possa retornar. Então, antes da gente ter a República Jovem aqui nos municípios, eu falo porque eu já atendi muito esse público, muitos casos os jovens iam parar em situação de rua. Então, eles ficavam, de fato, né, no que é conhecido como albergues e tudo mais, ficavam em situação de rua porque não tinha nenhum outro serviço que pegava essa faixa etária. Então, a República ela é um ganho muito, muito significativo para os municípios que tem. E ela tem essa possibilidade de o jovem que entra lá reforçar ainda mais esse trabalho de autonomia, né? Ele ter minimamente essa proteção, um lugar para morar, comida, alimentação, né? Vestuário, mas ele está lá se preparando para sair o mais breve possível. Então, eles não vão entrar aos 18 e eles só vão sair aos 21, não. A ideia é que eles saiam o mais rápido possível, porque eles, de fato, alcançaram essa autonomia e já estão conseguindo, né, suprir das suas necessidades por conta própria.
Acho que é um pouquinho disso. A gente até... houve até uma divulgação, Carlos, é legal até para a gente desmistificar, porque quando foi divulgado o serviço, ele tem 6 vagas por república. E teve algumas pessoas nos comentários de rede social colocando, falou, é muito legal, mas são poucas vagas. Porque a intenção é que ele saia daquele ambiente coletivo e tenha cada vez mais a sua individualidade. Tanto que são eles que vão no mercado, são eles que cozinham. A gente tem uma equipe que fica disponível durante o dia para orientação. A gente tem psicólogo, assistente social e a coordenação. Então, elas se revezam. E tem um educador que pode dar uma orientação em cozinhar, em como cuidar de uma casa. Porque a maioria, quando chega no acolhimento, você vai ver, eles não têm conhecimento de uma rotina doméstica nenhuma. E vai crescendo no acolhimento, é mais difícil também. Então, são 6 vagas que é justamente para que cada um tenha o seu espaço individualizado e a gente consiga trabalhar o cuidado, o autocuidado, o cuidado com uma casa, com o seu lar, e depois para criar essa sua autonomia e sair de lá. E até para fazer um gancho com os outros programas, né, que a ONG Ficar de Bem também é responsável, né, eu fico imaginando quantas pessoas que, por exemplo, frequentam o Bom Prato e que não tiveram essa oportunidade, né, que esses adolescentes vêm tendo de ser ensinados a como encarar essa chegada à vida adulta, né. Às vezes a pessoa tem naquela fila, com aquele dinheirinho contado para um almoço, um café da manhã, ou naqueles Bom Pratos que também tem um jantar. Eu fico imaginando as histórias, né? Não sei se passa na cabeça de vocês, às vezes vocês estão naqueles serviços dando uma olhada ali, verificando como estão as coisas. Nossa, esses que estavam, entre aspas, na nossa primeira fase, né, de ajuda, né? Se eles tivessem tido a mesma oportunidade, olha, eles não precisariam estar aqui, né? Mas a gente tem que estar aqui, a gente tem que continuar ajudando eles agora nessa fase adulta, né? Eu queria entrar nessa questão do Bom Prato, né? Que como que a ONG chega e resolve tomar conta desse programa, vamos colocar tomar conta, organizar esse programa, que é um programa que deu super certo no estado, né? Hoje não tem uma cidade que não luta para não ter um Bom Prato, pelo menos uma unidade dentro do seu município. Bom Prato é reconhecido como uma das melhores políticas públicas da América Latina. Ele tem esse reconhecimento. E é que eu acho que ninguém sabia, mas a Ficar de Bem, enquanto CRAME, ela já tem Bom Prato há 22 anos. Nós tivemos o segundo Bom Prato inaugurado no estado de São Paulo. Só que a gente tinha aquelas cozinhas terceirizadas. E aí, em 2017, numa conversa com o estado, eles estavam já encerrando, porque eles entendem o seguinte, o terceiro setor terceirizar, eu estou quarteirizando um serviço. E tinham várias outras organizações que terceirizavam a cozinha. Então, a gente decidiu, óbvio que a diretoria aí, que ela é bem... A gente busca sempre mudança, inovação. E aí a gente, numa reunião, falou, vamos executar direto, vamos ver como é que vai ser. E até então a gente tinha um restaurante. E a qualidade aumentou muito em nível de oferta do alimento, da nutrição, da qualidade nutricional e do acolhimento social desses clientes. E aí, quando vieram outros editais, porque para administrar Bom Prato só pode ser organização do terceiro setor, não pode ser empresa privada e tem que ter uma experiência na área social. E aí a gente foi concorrendo aos editais e a gente foi ganhando na região. Hoje a gente tem 5 e em breve, até o meio do ano, deve estar inaugurando aí o Bom Prato Municipal em julho no município de São Bernardo, que vai ser ali próximo da Vila São Pedro, que é uma região bem movimentada ali. Então, para nós foi um desafio enorme, assim, assumir isso, porque o Bom Prato, quem fala, nossa, mas vocês atendiam criança, vítima de violência e oferta comida, mas se for olhar, o que você falou, 80% dos nossos clientes tiveram uma violação de direito ali, que passam por nós, seja desde criança, os idosos. Hoje a gente tem aí, desde a pandemia, mudou muito o perfil de cliente de Bom Prato. Porque com a pandemia, muitas pessoas tiveram que acessar o Bom Prato. E aí eles descobriram que não é assim, eu tenho um nível de qualidade de produção do alimento, da diversidade de qualidade nutricional e por R$1,
Então, hoje eu tenho pessoas que trabalham na região e almoçam, estudantes que estão pagando a faculdade. A gente cansa de ouvir relato de estudante falando, nossa, vocês não têm noção do quanto vocês nos ajudam, porque eu gasto R$ 20 no mês para me alimentar, e o resto eu estou pagando faculdade, eu pago aluguel, eu vim de outro município, outro estado, e moro sozinho. Os idosos que moram sozinhos. Antigamente a gente não tinha tanto esse público, eram mais pessoas em situação de rua. Agora não, a gente tem muita dona de casa com filhos, que ganham um salário mínimo. Hoje está impossível você pagar aluguel, comprar cesta básica e ter proteína, ter hortifruti, pagar medicação, seja o que for para os seus filhos com um salário mínimo. Quando recebe o salário mínimo? Então, o Bom Prato hoje ele traz aí uma segurança para além da alimentar. Exatamente, né? Bem da segurança social, né? Na verdade, né? Na pandemia ficou mais evidente. Imagina, o Bom Prato já fazia um grande trabalho antes. Na pandemia, o trabalho foi mais do que necessário, porque realmente muita gente perdeu emprego, muita gente socialmente teve uma queda gigantesca e aquela coisa, né? Você consegue um alimento de qualidade com preço muito bom, muito baixo, para ela é uma maravilha, né? E a pessoa vai. Todos os Bom Pratos que eu conheço estão lotados. Todos os dias são lotados. Então, tem fila e fila, assim, não é só inauguração, não. Se pegar a hora de almoço, a hora de jantar em alguns Bons Pratos, você vai ver o dia de feijoada, né? Exatamente. O dia de feijoada, então sai briga na fila. Porque feijoada, toda quarta é feijoada, R$ 1, o pessoal corre 9h30 da manhã, começa a fila. Você fala, meu Deus, é loucura. Exatamente. Outro ponto é a Casa da Mulher Paulista, né? Aí já visada para assistência integral das mulheres vítimas de violência, que, aliás, é o que a gente cada vez mais vem cobrando, que se tenha locais, ações que protejam essas mulheres de fato, porque muitas delas, depois, mesmo acolhidas, ainda sofrem com as ameaças dos ex-cônjuges. Fala um pouco para a gente também desse trabalho e desse acolhimento extremamente importante para mulheres que realmente podem perder a vida por causa de maridos violentos. Você sabe que a Casa da Mulher Paulista, ela complementa serviços que tem. Hoje em São Bernardo, né, que já tem um serviço que atende as mulheres vítimas de violência, como Santo André tem, mas ele é muito diferenciado no sentido de como ele pode ser acolhedor, porque ele tem um espaço muito agradável, com uma privacidade para as mulheres. Nós não atendemos lá o autor da violência, embora exista colegas aí que têm pontos a colocar, porque às vezes essa mulher volta para esse companheiro de fato, e não adianta a gente trabalhar essa mulher e essa pessoa não ter noção do que ele comete é violência. Porque muitos não têm. É como eu vou falar da pessoa que abusa sexualmente da criança. Existe uma negação inconsciente aí do ato que faz, que é muito difícil a gente romper com esse ciclo se não trabalhar os dois lados. Mas a Casa da Mulher, ela oferece atendimento jurídico, social e psicossocial. Então, a gente tem psicólogo, assistente social e advogado, que acompanha, inclusive, o processo, se tem processo criminal dessa mulher contra o autor da violência. A gente está hoje num atendimento em São Bernardo de segunda a sexta-feira, mas a gente vem aí num planejamento para ampliar o horário. Eu falo assim, é impossível você atender uma mulher das 8 às 5, porque muitas vezes ou ela está trabalhando, ou ela tem os filhos, ou se ela apanha mais tarde, ela não tem para onde recorrer, porque a própria delegacia da mulher fecha às 17 horas. Então, a gente ainda precisa avançar muito na política aí de proteção de mulheres vítimas de violência, mas eu acho que a Casa da Mulher Paulista veio com um ganho enorme, para que quando também é executado pelo terceiro setor, existe uma flexibilidade em ações, em parcerias, porque o setor público ele não vai ter o voluntário, ele não vai ter, eu quero atender até as 8 da noite de segunda, quarta e sexta. O público ele já tem esses limites por questões estatutárias, por questões de regulamento deles, e o terceiro setor ele tem essa possibilidade. Falo que a gente tem que avançar aí na visão de como atuar essa política pública. Porque se for para fazer também igual que o outro é feito, deixa do jeito que está. Então, assim, a gente precisa ampliar.
atendimento, formas de acolher, porque lá a mulher ela não fica com a gente, é um atendimento durante o dia. Aí, se é necessária a proteção, aí ela é encaminhada para as casas, né, os abrigos de mulheres, que são em locais sigilosos, para sua proteção. O que nos assusta, Carlos, que é interessante, eu acho que para a gente que não atendia esse projeto direto, é imensurável o número de violência e como é feita essa violência. Você sabe que uma das primeiras coisas, quando a gente começou a mobiliar o nosso espaço, que já veio a delegacia, já veio a GCM, a gente tem o botão do pânico, porque precisa, porque os agressores vão atrás das mulheres e aí é acionado o botão do pânico para que a viatura venha logo. Para nós, por mais que... eu atuo na área social há 20 anos, só que diretamente com o projeto de mulheres vítimas de violência é pouco tempo. É assustador o quanto tem, o quantas mulheres são vítimas de violência física, psicológica, e o como é agressivo e cruel essas formas de violência que eles cometem contra as mulheres. É assustador. Exatamente. Aliás, a gente vem prestando atenção não só nos números, mas até conversando com especialistas na área. E hoje, por causa da maior informação que se tem, da maior noção do que são essas violências, porque é um ciclo de violência que abrange muitas coisas, né? Hoje tem mais consciência, tem mais denúncia. Mas mesmo assim, eu acho que ainda a gente está falhando na questão da proteção em si, né? A partir do momento que a gente conseguiu ver essa denúncia, como é que a gente acolhe, como é que a gente protege, como é que a gente afasta o agressor, como é que a gente prende o agressor, né? Que é o principal, né, de tudo, né? Porque é um crime, né? Que nós estamos falando. Então, ainda tem muito a evoluir, mas acho que cada um que consegue fazer o mínimo possível já consegue ajudar ali muito, né? Essa mulher, porque é outra discussão que a gente estava tendo, como é que essa mulher precisa trabalhar, porque normalmente, não são todas, mas ela tem uma dependência financeira, e que essa dependência financeira gera uma dependência emocional, tem todo aí um conjunto de coisas que acontece com essa mulher, que às vezes a pessoa fala, aceita apanhar porque recebe dinheiro. Não é isso. Isso é senso comum, existe um mundo. Só que assim, aí a gente fala para ela assim, ela precisa trabalhar. A creche é das 7 às 4, das 7 às 5. Normalmente os trabalhos são das 8 às 18, ou das 8 às 17. Como é que essa mulher consegue sair para trabalhar e vai deixar essa criança onde? Então, assim, ó, é uma gama de problemas que você tem que ligar um ao outro para conseguir com que essa mulher comece a pensar, a sair desse ciclo de violência. Que isso também é transgeracional, de novo. Nós, o exemplo da Ficar de Bem, nós temos atendimento de 0 a 100 anos, sei lá. Nós temos casos que a gente atendeu a avó, depois nasceu a filha, a gente passou a atender a filha, depois passou a atender a neta, que agora a neta tem a bisneta que sofre violência. Então, assim, romper esse ciclo é muito mais difícil quando você tem a política pública mais precarizada. A gente não é só uma organização que vai dar conta e não é só assistência social que vai dar conta. Eu preciso da saúde, eu preciso da educação, eu preciso de trabalho e renda. Então, é um conjunto de ações para atender toda essa população. Exatamente. Tanto durante o que está acontecendo, mas até como medida preventiva, né? Que é outro ponto que todo mundo fala, né? De se ensinar, né, os meninos, os adolescentes, a respeitar as mulheres, a ter esse entendimento diferente, exatamente para ter uma geração muito melhor, uma geração que não passa esse tipo de violência, né? Exatamente. Então, lógico, a gente fala muito de quem já passou por isso, precisa de abrigo, precisa de proteção, mas a gente precisa lembrar que a gente pode evitar se a gente educar os meninos. E é muito mais econômico, né? O resultado é muito melhor, a prevenção é muito melhor. Trabalhar a prevenção, o resultado é melhor. Exatamente. E um outro público que vocês cuidam são as pessoas idosas, agora no centro-dia. Como é que funciona esse trabalho? Porque, confesso que agora na eleição, a gente conversando com os candidatos, todo mundo falava sobre criar o seu centro-dia para idosos, porque realmente é um público que vem crescendo cada vez mais. O Brasil está ficando um país idoso, né? E a gente precisa cada vez mais cuidar dessas pessoas nos mais diversos aspectos, não é só saúde. É o lazer, a cultura, é o esporte, é tudo que elas possam ser incluídas. Fala um pouco sobre esse trabalho do centro-dia.
Centro Dia do Idoso hoje está no município de São Bernardo, mas ele é uma política pública da assistência social que todos os municípios deveriam ter, né? Alguns têm, outros não. Mas hoje a gente atende 50 idosos que ficam com a gente das 8 às 5. Então a gente tem transporte que passa na residência, pega eles, leva eles para o serviço. Lá eles têm ginástica, música, artesanato, desenvolvimento com especialista de psicopedagogia, que ela trabalha coordenação motora, a terapeuta ocupacional, que desenvolve planos de ações para que ele prolongue a autonomia dele e que a família entenda esse idoso ou essa idosa como uma pessoa que ainda tem potencial. Mas, infelizmente, você sabe muito bem que hoje, para a gente, é muito menos. Enxergar o idoso. Eu falo, o exemplo que eu dou é a idosa que sofre violência. Ela já não é mais uma mulher vítima de violência, ela entra no estatuto do idoso. E aí muita coisa, enquanto mulher, é esquecida, porque ela virou a idosa. As pessoas têm o hábito de chegar para o idoso, eu vi isso no serviço, a gente presenciou. Não pergunta para o idoso o nome dele, pergunta para a pessoa que está do lado. Então eu falo que além do proteger, de você oferecer um espaço com atividades para que ele tenha o social, o lazer, porque se eu ofereço isso, a saúde dele vai ser melhor. É sempre um ganho da saúde dele quando eu tenho pessoas para conversar, quando eu exercito meu cérebro, quando eu me divirto, faço uma ginástica para melhorar minha mobilidade, a minha circulação. Então, assim, para ele é sempre mais vantajoso ter isso. Só que as pessoas não enxergam isso como uma importância para o idoso para prolongar a vida. Infelizmente, na área social, quando a gente se depara, a gente observa que as famílias encaminham porque não tem paciência com o idoso, ou porque, de fato, o idoso está ficando sozinho e não tem como ficar sozinho durante o dia, ou porque o serviço está lá e foi encaminhado. As pessoas não enxergam essa importância. Mas eu estou encantada pelo serviço. A gente começou esse ano assim, e é muito divertido. O idoso é muito engraçado. Eles têm ideias, eles sugerem, eles já fizeram um plano estão fazendo marchinha de carnaval. Aí fala, tá vendo? É só você trazer eles para participar, que é muito rico. E aí, junto desse serviço paralelo, a gente tem o de visita domiciliar, atendimento em domicílio, que nós visitamos idosos e pessoas com deficiência que não podem sair de casa, ou que estão dentro de casa até pelo fato da família achar que, pela condição deles, ficar em casa está tudo bem. Então, a gente tem equipe de terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo e cuidadores que orientam e acompanham essa pessoa junto com a família para que ela tenha uma melhor qualidade de vida dentro de casa. Exatamente. E a gente acabou fechando um ciclo, né? Porque a gente começou falando do apadrinhamento afetivo, né, para crianças, e de certo modo também apadrinhar afetivamente os idosos no final das contas, né? Também dar esse carinho para eles, né? Hoje em dia, falar 60 anos, eu imagino que há 40, 50 anos atrás, quando você chegava aos 60 anos, a pessoa era idosa mesmo, né? Aquela coisa, né? Hoje não, é super jovem, super ativo, a saúde evoluiu muito, as coisas evoluíram muito, e eles estão muito mais atentos. Então, lógico, se a gente conseguir dar esse carinho para eles, ótimo, maravilhoso, né? É bom lembrar, né? Todo mundo vai ser idoso um dia, né? Se tudo der certo, todo mundo vai ser idoso um dia e vai precisar desse carinho. Esperamos todos nós. Muito bem, conversamos com o pessoal da ONG Ficar de Bem, agradecendo primeiro a Melissa Terron, que é superintendente da ONG. Melissa, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, lógico, portas abertas para voltar e falar mais sobre a ONG. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais, Carlos. Boa tarde. E a Ariane Bravin, também coordenadora de projetos da ONG Ficar de Bem, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, portas abertas para voltar aqui e a gente falar um pouco mais sobre o trabalho da ONG. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom falar, né, sobre a instituição, sobre os nossos projetos para vocês. Muito bem. Tchau, tchau às duas. E aí tá a ONG Ficar de Bem aqui no RDTV, um trabalho super importante aqui na região do ABC. A gente tentou abraçar aqui o máximo possível de informações para vocês,
para falar desse trabalho super importante. Se você perdeu uma parte da nossa live, F5 no computador, ou atualiza no seu celular o facebook.com/Jornal Repórter Diário, o youtube.com/Repórter Diário e também o Instagram, na @Repórter Diário. Claro, mais detalhes no repórterdiario.com.br. É o seguinte, para quem está vendo a gente ao vivo, o RDTV volta daqui a pouco. Em poucos minutos, a gente volta para falar sobre Defensoria Pública. Tem novidade, uma nova sede da Defensoria Pública em Santo André. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde e até o próximo programa.